E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falei para vocês, saiu agora a primeira pesquisa do segundo turno lá em São Paulo, né? É lógico, a eleição de São Paulo continua sendo muito importante, como eu falei para vocês, porque é a eleição que, se a esquerda conseguir vencer, se o Boulos vencer, vai ser usado pelo PT, pela esquerda, para dizer que ganharam as eleições de 2024. Por mais que os resultados sejam trágicos para a esquerda, a gente já falou sobre isso, a direita ganhou em todas as grandes cidades, a esquerda sumiu de vários estados no Brasil, o PT não elegeu ninguém em lugar nenhum, diminuiu muito o número de prefeituras na esquerda, né? Não apenas o PT subiu, mas em todos os partidos da esquerda, se você vê, diminuiu o número de prefeituras, então é realmente uma tragédia para a esquerda essa eleição, como eu disse que seria para vocês, né? Como eu falei para vocês que seria uma tragédia para a esquerda, a direita ia crescer mais ainda, né? Enfim, só que o Marçal, ele perdeu lá em São Paulo, ficou o Nunes e o Boulos no segundo turno, e nessa história toda ele ficou com nesse negócio de, não vou apoiar ninguém, vou ficar fora disso daí, coisa e tal. E eu expliquei para vocês no último vídeo que essa estratégia dele é uma boa estratégia, porque eu entendo que ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso porque ele quer se manter, ele quer guardar a carta do antissistema para 2026. Se ele apoia o Nunes, ele pronto, já está no sistema, já vão dizer que ele apoiou o Nunes e coisa e tal. Então ele guardou a cartinha de antissistema para 2026, beleza, faz parte, é justo, né? Só que essa estratégia dele tem um problema nisso daí, que é, se o Nunes perde, vai ficar estranho para ele, porque vai ficar a síndrome do MBL, né, que ficou em cima do muro, não que Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, e no final das contas a gente acabou com Lula na presidência. A mesma ideia de dizer que Nunes e Boulos é a mesma coisa, tudo de esquerda e coisa e tal. E, meu amigo, depende do seu conceito de esquerda, mas certamente o Boulos é mais à esquerda do que o Nunes, né? Então, meu amigo, antes o Nunes do que o Boulos, é isso daí. E a boa notícia é essa, a Paraná Pesquisas, primeira pesquisa agora do segundo turno, já passou todo o primeiro turno e coisa e tal, porque uma coisa são as pesquisas no primeiro turno, falando do segundo turno, né? Não costuma ter muita certeza. Segundo turno é outra eleição, começa tudo de novo. Mas essa pesquisa aqui já é do segundo turno e dá uma vantagem enorme para o Nunes, né? O Nunes tem 52% dos votos, o Boulos tem 39% dos votos. É uma diferença muito grande, né? Aqui, ó, como está dizendo aqui, são 13 pontos de vantagem, muito difícil tirar essa diferença até a eleição. Impossível? Não, não é. Se vocês vão ver nas próximas pesquisas, o Boulos cresceu um pouquinho. Por que o Boulos vai crescer? Primeiro porque vai ter empolgação do público dele, havia uma incerteza sobre se o Boulos iria ou não para o segundo turno, então vai ter uma empolgação aí do Boulos nas próximas pesquisas, vai subir um pouquinho ele, e também você tem a situação do tempo de horário eleitoral, né? O horário eleitoral até aqui era um horário eleitoral do primeiro turno que é proporcional aos partidos, então o Nunes tinha muito mais horário eleitoral do que o Boulos, né? Só que agora, no segundo turno, é 50% para cada um. Então é um horário eleitoral mais enxuto, que é só os candidatos a prefeito. Vereador já foi, tá? Vereador já acabou, ninguém vai votar em vereador mais não. Agora, segundo turno, é só prefeito. Então, o Boulos vai ter mais exposição na TV no horário eleitoral. Então, por tudo isso, espera-se que ele vai subir um pouquinho nas pesquisas. Essa diferença de 13 pontos vai diminuir um pouco, mas é uma diferença muito grande para ser totalmente superada pelo Boulos, então eu acho que está tranquilo, que a tendência é o Nunes ganhar, né? Além disso, tem o problema da rejeição, né? Eu já falei para vocês que rejeição não é um negócio assim tão importante quanto pode parecer. As pessoas mudam de ideia com relação à rejeição mais fácil do que elas mudam de ideia com relação ao voto. Mas aqui, ó, de acordo com o Paraná Pesquisas, 48% dos entrevistados afirmam que não votariam em Boulos de jeito nenhum. Já o Ricardo Nunes tem uma rejeição menor, 33% aqui, né? E é lógico, o PT, a gente sabe qual vai ser a estratégia do PT e do Nunes agora. O Nunes vai reforçar a questão do extremismo do Boulos, né? O Boulos é um esquerdista de extrema esquerda, realmente, é ligado à invasão de propriedade privada lá em São Paulo, fez isso durante muito tempo, toda a origem política dele. Ele pode dizer agora que ele não é mais, né? Mas toda essa origem política dele é no movimento de invasão de terra, invasão de propriedade, no MTST. E, além disso, tem um monte de coisas que a Tabata Amaral
ela já brigou com o Boulos por conta disso, né? Aquela questão das mudanças de opinião do Boulos, que certamente o Ricardo Nunes vai trazer, né? O Boulos era a favor do aborto, agora é contra. Era a favor das drogas, agora é contra. Era a favor de não sei o que lá, agora é contra. Agora acha que a Venezuela é uma ditadura, né? Mas só que esse tipo de mudança em cima da hora é um problema, porque o Ricardo Nunes pode perguntar nos debates lá, peraí, você mudou de opinião tão rápido assim, quem garante que você não vai mudar de opinião de novo depois, né? Ou seja, no final das contas, isso é um problema. Agora, também tem que ver o lado do Nunes, tá? O Boulos, a estratégia do Boulos vai ser tentar pegar o Nunes pela proximidade com o Bolsonaro, né? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, o Lula foi mais votado que o Bolsonaro, não porque o pessoal goste do Lula particularmente, não tem isso não, tá? O pessoal em São Paulo não gosta do Lula, mas o pessoal queria muito tirar Bolsonaro, então o pessoal é muito anti-Bolsonaro na cidade de São Paulo. Então o Boulos vai tentar explorar esse ponto, né? Tem também outras coisas, parece que tem um caso de boletim de ocorrência de violência familiar do Nunes e coisa e tal. É lógico que isso tudo vai ser colocado, mas eu não acredito que isso faça uma diferença significativa, até porque a mulher do Nunes já disse que não foi nada aquilo, que foi besteira, não sei o que lá. Enfim, no final das contas, essa diferença tão grande assim, 13 pontos de diferença, é muito difícil do Boulos tirar. Isso ajuda o Marçal. Por quê? Porque o Marçal pode ficar sem apoiar ninguém, pode manter a cartinha dele de antissistema, dizer que é tudo a mesma coisa, que tanto faz e coisa e tal. Agora o problema não é mais meu, né? Foi o que ele, segundo estão dizendo algumas pessoas, ele teria dito isso, né? Agora o problema não é mais meu. Isso pode ser interpretado de forma muito ruim por São Paulo, né? Afinal, ele queria ser prefeito de São Paulo, em princípio, porque iria melhorar a cidade, imagina-se, né? Você quer ser prefeito de uma cidade porque você tem propostas para a cidade, você quer melhorar aquela cidade, você quer que a cidade cresça, tenha um desenvolvimento bacana, né? E se você fala que agora não é mais meu problema, meio que fica estranho, né? Então quer dizer que, imagina se ele tivesse ganho essa corrida aqui, né, com essa ideia de que não é mais meu problema isso daí, né? Enfim, ele previu a vitória do Boulos no segundo turno, mas ele também previu que ele iria ganhar no primeiro turno e errou, então esse negócio aí não quer dizer muita coisa. O bom é que o Marçal não vai apoiar o Nunes, então ele vai manter o cacife político dele para 2026 e aparentemente não precisa se preocupar porque o Nunes vai ganhar, não vai ter problema nenhum, né? Eu recomendo só ele não ficar exagerando nesse aspecto, para não ficar também, começa a dar a impressão de derrotado, né? Aliás, as Marçaletes estão batendo muito nesse ponto aí, eu acho que tem que tomar cuidado, pode começar a dar a impressão de desespero de derrotado. Eu não vejo o Marçal como um derrotado nessa eleição não, tá? Eu acho que ele fez um capital político excelente e digo para vocês, a impressão que eu tenho é que ele efetivamente desistiu dessa eleição para pegar 2026 e pode ter sido uma estratégia muito boa. Agora, do jeito que as Marçaletes estão desesperadas, não, agora São Paulo acabou, eu quero mesmo que São Paulo se acabe agora, porque votaram na esquerda e não sei o que lá. Cuidado que isso pode voltar contra vocês depois disso daí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.